Muitas vezes as pessoas têm uma falácia de que o bom deputado é aquele que faz muitos projetos, né? Sendo que, na verdade, eu não sou arquiteto. O arquiteto vive de projeto, eu sou deputado. Não importa para a esquerda. Todo o esforço que você faz em prol de fazer com que a comissão ande é muito oneroso. O pagador de impostos pagar aquele sistema funcionar. E ainda assim, muitas das vezes, eles ignoram tudo isso. O PT queria o dinheiro e nós queríamos a ideologia, basicamente. Chamaram de moleque, incapaz, incompetente, enfim. E hoje, de fato, estão tomando um banho, né, de água fria, porque eu tenho pautado a comissão de forma técnica, de forma eficaz. Recentemente, enquanto eu estava voltando mesmo de Londres, no aeroporto, tinha uns 100 adolescentes, assim, entre 15, 14, 16 anos. E começou, Nicolas, vieram tirar foto. E do nada eu escuto assim, gente, presta atenção. Gente, presta atenção. E do nada deu um grito assim, absurdo. Gente, eu estou falando com vocês. Quando eu olhei, era o professor. O Brasil é um déjà vu dos Estados Unidos. Tudo que acontece lá, acontece aqui. Nesse sentido, quem tem mais influência sobre o brasileiro hoje? Os artistas ou os jornalistas? Olá, esse é o Contraponto, seu programa de entrevistas que recebe toda semana, para uma boa conversa, convidados das mais diversas áreas, ideias e experiências. Hoje eu tenho aqui comigo um convidado que já esteve no programa há 2 anos, quando ainda era um jovem vereador em Belo Horizonte. Desde então, ele foi o deputado federal mais votado do país nas eleições de 2022 e hoje é presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Com tantas mudanças, posso dizer que eu tenho aqui comigo hoje um Nicolas Maduro. Além de ser casado e pai da Aurora, ele encontra tempo e jeito para ser o político brasileiro mais influente nas redes sociais. Eu sou Bruno Magalhães e tenho a satisfação de conversar mais uma vez com Nicolas Ferreira. Tudo bem, Nicolas? Tudo bem, Bruno, é um prazer estar aqui. Confesso que eu não lembrava que eram 2 anos. 2 anos, foi em agosto de 2022. Passou muito rápido 2 anos e graças a Deus pelas mudanças, graças a Deus pelas modificações ao longo da minha vida. E Nicolas Maduro do bem, pode ser? Nicolas Desculpa, Maduro. Trocadilho, não pude perder essa oportunidade. Não, sem problemas. Na mesma praça, sem problemas. Bom, você estava em Londres agora. O que você foi fazer lá e o que trouxe de experiência? Olha, foi um recesso parlamentar que eu pude aproveitar antes de começar toda a guerra das eleições municipais, né? Minha filha nasceu há 4 meses e desses 4 meses já perdi bastante tempo da vida dela, do desenvolvimento, porque tem os afazeres, né? Ainda mais como presidente da Comissão de Educação, como parlamentar, sou presidente também do PL Belo Horizonte, então, de fato, são sacrifícios visíveis e invisíveis, né? E eu falei, olha, preciso tirar um tempo, pelo menos, para dar uma respirada, e graças a Deus foi um momento muito bom, a primeira vez que a gente viajou junto para fora, viajar com criança é diferente, a dinâmica muda, a velocidade reduz, mas é muito gostoso, né? As pessoas falam assim, não viaja porque eles nem vão lembrar. Mas a gente lembra dos sorrisos dele, então valeu a pena. Nicolas, você recebeu quase 1.500.000 votos nas últimas eleições. Como é que você explica essa adesão ao seu nome e como é que você se protege da vaidade? Oração e trabalho, não tem outra fórmula. Eu vejo que ninguém esperava, ninguém mesmo, porque o recorde até então era 520 mil e era de um petista e eu confesso que eu só queria bater ele. Porque você fala em Minas, né? Em Minas, era algo simbólico e eu sei da importância de ter alguém de direita, conservador, cristão, hoje como o primeiro, né, mais votado do Brasil nessas últimas eleições. Então eu queria bater essa marca e trabalhei muito, rodei mais de 60 cidades,
planejei a minha campanha, eu mesmo, assim, junto, obviamente, com amigos, familiares, mas planejamos a nossa campanha e, graças a Deus, foi extremamente suscetível. E com relação à vaidade, eu acho que de onde eu venho não tem espaço para isso, sabe? Não tem espaço para você comprar a vaidade. Então, eu sempre mantenho meu pé no chão. Eu sei que as pessoas, tem hora, chegam para mim e falam coisas que desejos dela para o meu futuro, né? E eu fico assim, poxa, o que eu quero para mim, de fato, é o que os outros homens que eu me inspiro também desejam, que é chegar aos céus, ponto. Então, aqui nessa terra, aquilo que vier, eu fico feliz, eu me dedico, me sacrifico, mas eu acredito que o meu alvo maior, de fato, é ser como Cristo e, para mim, isso não muda. E nesse ano e meio que você está na Câmara, você tem conseguido fazer o que você planejou e planeja ou tem muitas pedras no caminho? Olha, eu confesso que eu sabia que teriam cada dia ter que matar um leão, né? Como se diz por aí. Mas eu não sabia que era tanto leão ou tanta hiena. De fato, como um policial que talvez entra numa corporação e quer mudar as coisas, né? Na força do braço, ele, depois de um tempo, se vê impactado por um sistema muito bem articulado. E ali na Câmara, no Congresso, não é diferente, né? São muitas demandas, todos os dias, extremamente demandado por diversas pautas, desde voto impresso editável até uma demanda de conseguir uma cadeira de rodas para alguém do meu estado. Então, são vários flancos, né? E a gente faz isso dividido, né, com a minha equipe, na parte social, na parte jurídica, na parte combativa, na parte propositiva. E confesso que eu tenho conseguido realizar muito com a obra-prima que eu tenho, né? Que é um sistema completamente bem estruturado para não deixar boas coisas passarem. Te dou um exemplo. Na Comissão de Educação, eu pautei um projeto para colocar seguranças armadas na escola. No banco, onde está o nosso dinheiro, tem armas, tem seguranças armadas, por que não na escola, onde tem o nosso maior bem, que são os nossos filhos, não pode ter? E perdemos por um voto. E a esquerda criou narrativas mirabolantes para poder votar contrário. Ou seja, muitas vezes as pessoas têm uma falácia de que o bom deputado é aquele que faz muitos projetos, né? Sendo que, na verdade, eu não sou arquiteto. Arquiteto vive de projeto, eu sou deputado. E como deputado eu posso afirmar hoje categoricamente de que o Brasil precisa não é mais projetos, nem mesmo de emendas, porque se fosse por isso, o Brasil hoje era um país de primeiro mundo, era uma Singapura, era uma Dubai, porque nós temos uma quantidade gigantesca de projetos, mas muitos deles, infelizmente, ineficazes, inúteis, e o que a gente precisa mesmo é de homens fortes em locais poderosos. Nesse tempo que você está lá, é um tempo curto, 1 ano e meio, né? Tem gente que está lá há 4, 5, 6, 7 mandatos. O que mais te espantou até agora? Algo que você viu assim, caramba, que coisa estranha esse negócio. A forma como os políticos, eles perdem a sua essência e se distanciam da realidade do povo que os elegeu. É inacreditável. Como as pessoas perdem o tato daquilo que realmente é importante para o Brasil. Quando você pega, por exemplo, os ministros, né, da Suprema Corte, você fala, como ele é capaz de falar isso? Como que um deputado é capaz de falar algo isso? Ele está desconexo da realidade. Mas porque ele foi se distanciando, que ele já perdeu, por exemplo, a capacidade de ser fiel ao eleitor dele. Na verdade, uma emenda compra ele. Então isso, de fato, me espantou, de falar, poxa, o cara está votando a favor de uma reforma tributária que vai aumentar imposto para o pobre, porque ele vai receber uma emenda de R$1 milhão para... Isso me assusta, porque é algo, de fato, que para mim é impossível isso acontecer comigo. Sobre sua eleição para a presidência da Comissão da Educação, que foi feito, que acordo foi feito por você ou pelo partido para chegar lá? Como é que foi isso? Olha, o PT queria o dinheiro e nós queríamos a ideologia, basicamente. Então, eles ficaram com a Comissão, por exemplo, de Saúde, que tem 1,8 bilhão, se eu não me engano, de orçamento. Mas que dinheiro tem nessas comissões? Como assim? Ela libera projetos? Cada comissão tem um orçamento e o presidente, ele consegue administrar esse recurso, né? Que nada mais é do que impostos, mas ele administra esse recurso. Então, a Comissão de Saúde tem mais de 1 bilhão de recursos, a Comissão de Educação tinha 80 milhões, por exemplo, e ele pode destinar, por exemplo, para os deputados destinam para suas bases, né? É dessa forma que acontece. São emendas parlamentares que a comissão destina. Exato. E o que acontece? Na comissão foi esse o acordo, e quando o PL indicou o meu nome, aí que de fato a coisa estourou, porque eles não esperariam de que o PL indicaria meu nome.
E eles ficaram tão atônitos a ponto de querer trocar. Mas já estava, então, acordado que o PL indicaria um nome para essa comissão. Porque praticamente todo ano é feito esses acordos. Então eu fico com a primeira escolha, por exemplo, a primeira escolha é do PT. Então a primeira escolha é do PT, ele escolhe CCJ. Então se ele escolhe a Comissão de Constituição e Justiça, o segundo vai ser o PL que vai escolher. Então há esses acordos, né, que é uma praxe que acontece dentro da Câmara para que haja escolhas das comissões. Então quando foi escolhido o meu nome, o PT quis abrir mão do dinheiro. Isso é raro, hein? É algo, você vê que realmente valia muito. Então o PT queria abrir mão do dinheiro, mas o PL manteve a posição. E agradeço, inclusive, a diversos deputados que estiveram ali, como Sóstenes, o líder Altineu, que me defenderam e manteram minha posição. A eleição foi repleta por diversos xingamentos do amor, da parte tolerante da esquerda. Me chamaram de moleque, incapaz, incompetente, enfim. E hoje, de fato, estão tomando um banho, né, de água fria, porque eu tenho pautado a comissão de forma técnica, de forma eficaz, e eu não tenho dúvidas que é uma das comissões que melhor andam em toda a casa. Como assim o PT iria abrir mão do dinheiro? Ele ia trocar de comissão, como estava acordado? Sim, ele iria abrir mão da Comissão de Saúde. De uma outra comissão para tentar ocupar da Comissão de Saúde em prol da Comissão de Educação, dado da importância deles compreenderem de ter eu na presidência da Comissão de Educação. E dentro do PL, o seu nome foi unanimidade ou houve disputa também? Não houve disputa. Isso simplesmente o líder me ligou, o líder do PL me ligou e falou: olha, você quer... Isso foi um dia após, eu acredito, da minha filha nascer. Eu falei, poxa, presentão. E eu confesso que eu parei, só pedi pra ele, olha, me dá até amanhã, isso foi à noite, me dá até amanhã, eu vou orar e deixa eu decidir. No outro dia cedo, falei, ok, aceito, vamos pra cima. E aí começou toda a guerra. É um ano o mandato, né? Um ano o mandato. Qual que é a sua meta mais ousada nessa presidência? Olha, eu tenho 3 flancos que eu coloquei, que é de fato a alfabetização, um projeto para a alfabetização. Nós temos hoje um número gigantesco de analfabetos no nosso país, tirando os analfabetos funcionais. Coloquei como prioridade, né, a valorização também docente, algo que eu já inclusive fiz. Conversei ali com pessoas da esquerda, da CUT, que vieram até a mim e nunca tinham colocado o projeto de reajuste salarial para o corpo técnico da escola. E na minha presidência eu coloquei. Então nós vimos ali pessoas ali de esquerda aplaudindo, dando o braço a torcer, porque foi na minha presidência que nós fizemos isso. E com relação à evasão escolar, que é um grande problema que nós enfrentamos hoje, porque é assimétrico quando um aluno entra numa sala de aula que tem um péssimo ensino, uma péssima estrutura, e quando ele olha para o lado de fora e ele vê ofertas muito mais tentadoras a ele, então ele troca a escola pelo mundo lá fora. Então são os 3 flancos que eu tenho trabalhado. Obviamente não sou ministro da Educação, não tenho aí o poder tal como o ministro tem, mas aquilo que for possível fazer, nós iremos fazer. Tenho dividido semana por semana de pautas mais polêmicas, de pautas mais técnicas, porque eu acredito também que a luta ideológica é importante. Então tem alguns projetos que eu tenho guardado ali na manga e no momento oportuno será colocado. Você disse que aos 6 anos já assistia a debates presidenciais e ficava maravilhado com aquela coisa ali, sabia que alguém ia ganhar e você ficava querendo entender como é que funcionava aquilo e você, de fato, hoje é um político e está nessa luta. A pergunta é, a política é sobre ganhar? Eu acredito que a política é sobre persistir. Você tem a história de William Wilberforce, que foi um jovem também, de 21 anos, se elegeu parlamentar na Inglaterra e que depois de quase 40 anos ele conseguiu atingir aquilo que ele lutava a vida inteira, aquela abolição da escravatura e o fim do tráfico negreiro. Não somente na Inglaterra, mas em todas as colônias. O que diferenciou ele dos demais foi que ele persistiu. No fim ele ganhou, mas nem sempre o ganho momentâneo ou a perda momentânea significa, de fato, uma perda. Quando você olha, por exemplo, João Batista, que teve sua cabeça decepada por falar contra o governo na época, que era Herodes, a esposa pede a cabeça dele numa bandeja, ele morre. E eu tenho certeza que, na época, talvez as pessoas em volta considerou isso como uma perda. Uma pessoa morreu. Que sacrifício foi esse? Afinal de contas, o que isso gerou? O que, por exemplo, o sacrifício de Estevão, que morreu apedrejado, gerou no momento?
Afinal de contas, as pessoas não sabiam que isso ia gerar. 2.000 anos depois, eu estou falando deles. Então, eu acredito que a política é dessa mesma forma. Não diz respeito a somente você ganhar, a você levar o jogo. É você persistir. A sua persistência pode gerar um impacto futuro para alguém que ele não ganhou, mas ele persistiu. Então, você nunca sabe o poder da tua influência e o poder da tua persistência. Nem sempre a gente vai ganhar, mas eu acredito que a persistência sempre vai ser considerado algo relevante para alguém no futuro. Certo. Fica nítido para quem acompanha a sua atuação na Câmara a diferença entre o Nicolas deputado federal, ou o Nicolas das redes sociais também, e o Nicolas da Comissão de Educação, que é um Nicolas mais sóbrio. Como é que você lidar com essas duas situações? Olha, para cada posição demanda... Quer dizer, você concorda que existe diferença? Sim, com certeza. Para cada posição demanda um posicionamento, né? Então, você não vai de bermuda para um julgamento do Supremo Tribunal Federal. Tem gente que vai. É verdade, tem gente que vai, mas são as pessoas mais iguais do que as outras, né? Você não pode ir, por exemplo, de sunga para a igreja. Você não pode ir também da mesma forma, que é um pouco estranho você ir de roupa social para a praia. Enfim, a cada momento há um local específico, né? E uma maneira específica de se portar. E ali eu fui colocado numa posição de basicamente te dar norte para a Comissão de Educação. Eu, como presidente, eu posso sim sair da minha posição, colocar o vice-presidente e defender quando eu vejo que de fato é importante a minha fala, é necessário eu me colocar naquela posição ali digamos, de defensor de uma ideia. Mas a posição que eu adotei foi uma posição que a esquerda não adota. Porque em todas as comissões que eu já passei, onde há a esquerda presidindo, eles nunca fizeram o que eu fiz, que é o básico, ouvir. Ouvir o contraditório. Toda quarta-feira de manhã eu faço um café da manhã com os deputados todos convidados, seja de esquerda, direita, centro, eu chamo todos. E diversos, já tivemos ali café da manhã de forma semanal com pessoas do PSOL, do PT, do PDT, e converso, bato a pauta, falo, e aí, o que vocês discordam? Vamos chegar aqui em um acordo. Para chegar lá embaixo, na comissão, e ter uma comissão mais amena, mais pacífica, só que ainda assim... O que muitas vezes eu percebo é que não importa para a esquerda. Todo esforço que você faz em prol de fazer com que a comissão ande, é muito oneroso o pagador de impostos pagar aquele sistema funcionar. E ainda assim, muitas das vezes, eles ignoram tudo isso e votam contrário e atrapalham, porque simplesmente eles querem poder pelo poder. Eles não querem que mostre para o Brasil de que não, o Nicolas é capaz de ser um presidente da comissão. Sobre a performance que você fez ano passado, você colocou uma peruca e assumiu a Nicole ali no Congresso. Na sua posição que você está hoje, conhecendo a Câmara como conhece e estando na posição na Comissão de Educação, você acredita que há espaço para esse tipo de performance ainda hoje? Olha, a política ela é feita de performances, ponto. Você tem ali dentro da Câmara dos Deputados pessoas que, por exemplo, já levaram abóbora para poder demonstrar uma picanha, né? Para poder elucidar exemplos. E o que eu fiz foi elucidar. Se eu faria novamente, é igual perguntar, por exemplo, o Valderrama, se ele faria novamente, né? O Valderrama não, aquele goleiro colombiano que catava com as pernas, esqueci o nome dele, Higuita. Né? Se o Higuita, toda vez que ele ia defender uma bola, ele fazia daquela forma, não. Mas uma vez ele fez, ele ficou conhecido por isso. Talvez se ele não tivesse feito isso, eu não estava falando dele aqui agora. Obviamente, não faria novamente, porque eu já fiz. Mas eu não deixo de reconhecer a importância que foi aquele dia 8 de março de 2023. Porque, mais uma vez, não somente agora, mas mais uma vez, mostra que Nicolas estava certo, Nicole estava certa. Nós tivemos agora aí nas Olimpíadas, né, uma pessoa que não foi aprovada no teste de gênero para competir o Campeonato Mundial de Boxe, e agora foi aprovada pelo Comitê Olímpico Internacional para competir contra uma mulher biológica. Ou seja, no meu discurso eu estava correto. Só que não importa a quantidade de pancadas que eu tomei, o cancelamento que eu tive da grande mídia, eu sabia que eu tinha um ponto a fazer. De que independente disso tudo, eu preciso defender a verdade, custe o que custar. A paz, se possível, mas a verdade a todo custo. Então eu escolhi a verdade, eu não escolhi a paz nesse momento. E eu sabia que em um momento a minha voz seria ouvida, porque de primeira instância as pessoas olham e falam, deputado de peruca, nossa, esse Nicolas é muito, muito polêmico, quer lacrar.
Só que a minha fala não foi uma fala de lacração, foi uma fala séria. E esse dia vai ficar marcado, 8 de março de 2023, o dia que um homem se levantou para defender mulheres e ele avisou que as mulheres estavam perdendo espaço para homens que se sentem mulheres. E cada dia que passa isso tem se comprovado. Nicolas, no fim das contas, o que você quer da vida? Eu quero cada dia mais ter o coração de Jesus. Eu não falo isso aqui da boca para fora, Bruno. Eu realmente, todos os dias, eu oro para Deus e falo, Senhor, tem uma música do Diante do Trono que fala, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do seu perdão. Dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Isso daí é o que fica na minha mente todos os dias, porque eu olho as minhas, talvez, conquistas políticas, as minhas conquistas financeiras, talvez, de conseguir viajar, de fazer coisas que eu nunca imaginei fazer, um menino que saiu da favela. Eu fico feliz. Mas nada me deixa tão feliz quando eu consigo perceber que eu estou tendo um bom relacionamento com Cristo. Então, eu buscar ser o melhor pai, eu buscar ser o melhor marido, graças a Deus o Senhor, assim, me presenteou com a melhor esposa do mundo. Eu, de verdade, fica até um pouco chato, assim, a relação minha com a Lívia, porque eu falo, até hoje eu não consegui achar, sabe, uma coisa que eu falo assim, te desabono nisso, sabe? Tem algumas coisinhas, mas assim, muito relevantes. Mas no âmbito de caráter e de virtude, o Senhor me deu o melhor presente do mundo, que é o que a Bíblia fala, olha, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor é sédio de rubis. O valor da minha esposa é sédio de rubis. E ela conseguiu me dar algo ainda mais incrível, que é a minha filha, Aurora. E a todo tempo também eu peço para ela, Senhor, tudo que eu quero é que a minha filha seja apaixonada por ti. Pronto. Então o que o Nicolas deseja cada dia mais? É que eu seja cada vez mais um amante da santidade, um praticante dela, e que eu deseje ter o coração de Cristo. Nada mais. Você esteve lá, inclusive, em Londres, na casa do C.S. Lewis. E você mencionou um dos livros dele, que é o Cristianismo Puro e Simples. Ele tenta fazer um resumo do cristianismo conforme todos os cristãos concordassem, digamos assim, né? Uhum. Você acredita na unidade dos cristãos? Eu acredito porque nós temos um Deus uno. Nós temos um Deus que deixou bem claro biblicamente sobre a unidade da fé. Né? No sentido, por exemplo, biblicamente e no sentido de igreja, nós somos um corpo. E a Bíblia fala lá em Coríntios que nós estamos correndo, né, uma corrida e nós somos somente um corpo. Então cada um tem uma parte, nós somos diferentes. A mesma mão que acaricia pode ser uma mão que seja mais dura ou pode ser mais branda, né? O olho ele tem uma função essencial, mas o pé também, as pernas da mesma forma, o ouvido, a boca. Então eu acredito que biblicamente você tem princípios fundamentais, que é, por exemplo, reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Ele é Filho de Deus Pai. Isso é uma premissa para mim. Então, a partir dessa premissa, a gente conversa. C.S. Lewis deixa bem claro que o cristianismo ele é puro e simples. E as questões mais complexas que existem, por exemplo, na Bíblia, deixa para aquelas pessoas, de fato, que vão discutir isso de forma interna, complexa e com a seriedade, com a gravidade que ela exige. Mas não só na Bíblia, né? Nós hoje estamos divididos entre várias denominações e igrejas. Sim. Você acha que isso faz sentido? As demais vertentes que eu vejo no sentido de uma livre interpretação, eu vejo que ela gerou um problema muito grande, porque hoje eu não consigo simplesmente dizer que eu sou cristão. Por quê? Eu tenho que dizer que eu sou cristão presbiteriano da igreja, não que eu seja presbiteriano, mas dando um exemplo, da igreja tal, do não sei o quê, da linha tal, sou pentecostal, ou seja, são muitas vertentes que há. E eu sinto que muitas vezes isso foi gerado por conta de uma falta de uma verdadeira dedicação da leitura bíblica e interpretação real do que é aquilo. Então você vê, por exemplo, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, de que em alguns pontos, pelo fato de eu não ser católico, eu discordo. Eu preciso ler a Bíblia, ter uma comunhão real com ela. A diferença da Bíblia para os outros livros é de que ela é uma palavra viva e eficaz. Então eu acredito que a palavra sendo viva e eficaz, através da leitura dela, o Espírito Santo, que comunica com o meu espírito, consegue também me revelar aquilo que Deus Pai quer para mim. Mas é óbvio, isso não vai acontecer com aqueles cristãos que abrem a Bíblia como se fosse um oráculo. Senhor, o que tu queres para mim hoje? E todos se beijaram com ósculo santo, né? Então quer dizer que eu preciso beijar? Não.
Ou seja, dá a condição para uma pessoa, por exemplo, pega aqui um livro de ciências e lê ele conforme a tua própria vontade. Não, calma. Você tem que ler, tem que dedicar. Lê as outras pessoas que dedicaram a sua vida para interpretar, vê se faz sentido, bate na Bíblia e vê se há de fato uma congruência do que estão dizendo e assim siga a sua fé. O que eu sinto hoje é que as pessoas elas entregam tudo ao Senhor. O casamento, sua vida financeira, mas não entregam a sua mente. E a Bíblia deixa bem claro que você precisa renovar a sua mente, transformar-vos a nossa mente. Então as pessoas esquecem que o seu cérebro também é corpo, ele precisa ser usado. Então como você ser uma pessoa transformada se a tua mente não é transformada? Uma mente de Cristo não consegue ser uma mente preguiçosa. Uma mente de Cristo não consegue ouvir músicas pornográficas ao invés de dedicar a sua vida à leitura sobre os heróis da fé. Uma mente de Cristo, ela vai escolher boas coisas. Então eu vejo que é nesse sentido que eu acho que o cristianismo ele é puro, ele é simples, de que você reconhece que Jesus, ele é o Senhor, ele é o Rei. Um dia toda língua, todo joelho se dobrará e declarará que ele é o Senhor, mas que ao mesmo tempo ele há uma profundidade. Nós não podemos ser um oceano de 5 centímetros. A gente tem que ter extensão, mas também tem que ter profundidade. Vi você outro dia flertando com as ideias de São José Maria Escrivá, santificação do trabalho. Como é que é isso? Sim. Olha, eu faço o que a Bíblia pede para mim, que é examinar tudo e reter o que é bom. José Maria, pelo que eu li e pelo que eu já estudei, era um homem de fé, era um homem que até hoje, fala em nossos corações e nossas almas, uma pessoa devota, uma pessoa santa, que buscou uma vida de santidade. E eu acho que hoje as pessoas perderam a capacidade de fazer análises, Olavo de Carvalho já dizia que o problema do brasileiro é que ele só tem 2 neurônios, o pró e o contra. Ele não consegue fazer uma análise, Então ele não consegue enxergar algo e falar, olha, o que ele falou faz muito sentido. E, poxa, quantos santos, por exemplo, na Igreja Católica que tiveram vidas, castas, vidas de dedicação, que seja a conversão de pessoas, a dedicação no cuidado, na admoestação, na consolidação. E da mesma forma também, poxa, na Igreja Evangélica, pessoas que eu tenho certeza que um dia estaremos juntos. Como menosprezar a história de Billy Graham? Como menosprezar a história de um pastor batista que mudou a história da segregação racial no mundo, que foi Martin Luther King? Como você ignorar a história de William Wilberforce? Ou seja, por que não tratar Cristo como centro? E não, o nosso ego, a nossa vontade, o nosso desejo de ver o outro concordando com nós para ter uma aprovação da nossa família ou do coletivo. Não. Converse com Cristo. Acho que ele é o nosso melhor norteador. Que tal lhe pareceu a paródia que foi feita da Santa Ceia na abertura das Olimpíadas de Paris recentemente? Você acha que isso mais atrapalha ou ajuda o cristianismo? Olha, como eu posso dizer, poucas coisas têm a capacidade, digamos, de atrapalhar ou ajudar o cristianismo. Acho que o cristianismo, por si só, ele não pode ser derrotado. Nada diminui ou aumenta o cristianismo. Cristo, ele é um só. Então, e por ele ser eterno, uma das virtudes dele, por ele ser onipotente, onipresente, não há nada que ele pode deixar de ser ou há nada que possa complementá-lo. Ele é. Então, começamos por essa premissa. Agora, no sentido da visão que as pessoas têm sobre o cristianismo, eu acredito que é um tiro no pé, porque o Jesus é uma figura que mesmo você não a respeite ou não acredite nos seus milagres, ele é uma figura histórica extremamente importante. Não há quem dividiu o mundo entre antes e depois dele. Não há quem trouxe um conteúdo tão profundo de amor, de bondade, de disciplina, de amor com o próximo do que Jesus Cristo. Ele foi literalmente condenado a algo da pior morte possível no momento, sem nenhum tipo de mácula. Então, o que eu sinto é que essas pessoas, numa ânsia de quererem atacar os valores cristãos, eles ultrapassam do limite e fazem com que as pessoas que não estavam atentas a isso comecem a prestar atenção. E agora, eles vieram com uma narrativa, depois que até o próprio canal oficial das Olimpíadas deletaram o vídeo, tiraram o vídeo do ar. Eles começaram com uma narrativa de que não era Santa Ceia, era uma representação de um outro quadro. Sendo que, na verdade, a mulher que interpretou Jesus Cristo, quando ela postou no Instagram dela, lá nos stories, colocou assim, The New Gay Testament, o Novo Testamento homossexual, gay,
Então, claramente, eles estavam fazendo uma zombaria clara ao momento ali da Santa Ceia no Novo Testamento. Nicolas, no ano passado, quando São Paulo passava por enchentes no seu litoral, você apresentou um projeto de lei para regulamentar o preço da água, para congelar o preço da água, baseado em uma notícia que não era exatamente aquela de que estavam vendendo 1 litro por R$ 93. Você concorda que foi uma escorregada de sua parte? Foi, digamos assim, numa ânsia de fazer o correto, eu não levei em consideração todos os fatores. O fator primordial de que o Estado ele aproveita-se disso sempre para poder interferir na vida privada e principalmente nos empreendimentos privados das pessoas. Eu acredito que o Estado ele tem um papel essencial no sentido primordial sobre segurança, sobre, nos casos, por exemplo, de calamidade, enfim, até mesmo no âmbito da saúde, na educação, em alguns aspectos. Mas neste claro exemplo, eu pude perceber que foi um intuito meu bom, mas eu não levei em consideração todas as variáveis. E a principal, de que o Estado, obviamente, aproveitaria isso contra o empreendedor e por essa razão mesmo, não tenho nenhum problema de reconhecer que eu não colocaria esse projeto mais uma vez. No tanto que, assim que eu percebi e compreendi o que eu tinha feito, eu nem o protocolei. Não entrou, então? Não. Não protocolei. Só para esclarecer para quem não sabe qual é o projeto, você queria congelar o preço da água naquela ocasião, é isso? Já tem bastante tempo, mas eu acredito que o intuito era esse. De que em casos de calamidade, por exemplo, impediria de empreendedores colocarem preços abusivos. Então, aconteceu a tragédia do Rio Grande do Sul, por exemplo. E aí o empreendedor vai lá e coloca a água, uma garrafa de 500 ml a R$40, por exemplo, um preço abusivo. Só que, ao mesmo tempo, existem outras variáveis, muitas das vezes ele está colocando aquele valor ali, porque se ele não colocar aquele valor, ele mesmo talvez não consiga sustentar o próprio negócio dele. Ou existem outros fatores, por exemplo, que talvez ele conseguiu trazer essa água através de um helicóptero e tem um custo embutido nisso, enfim. É uma longa e profunda discussão e complexa, mas basicamente era isso. Foi o intuito de querer impedir o mal e o injusto que aconteça, mas obviamente o nosso mundo é muito complexo, o ser humano é inacreditável, é uma caixinha de surpresas. Nicolas, nos debates entre direita e esquerda, no mundo inteiro, talvez com a exceção da Argentina, há uma tônica que é sempre o Estado intervindo, o Estado intervindo, o Estado intervindo. Você acha, e no Brasil também, inclusive, é assim. A nossa direita também é, de algum modo, intervencionista, Você acha que há espaço no Brasil para redução do Estado? Acho, mas nós iremos de contra os poderosos, Porque se o Estado hoje, você tem a oportunidade, quem está me vendo aí, coloca no site impostômetro.com, ou .br, não sei, você vai ver a quantidade de impostos que nós pagamos. Até então, até esse ano, estava 2 trilhões, tá? Então, é uma máquina gigantesca, onerosa, pouco eficiente e que pessoas ganham em cima disso, é óbvio. Se você for parar para levantar o custo, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal e do Judiciário, na verdade, em si, dá quase R$1 bilhão. Quando você olha o custo do Congresso brasileiro, ele custa mais do que a monarquia inglesa. Então, pessoas estão ganhando com isso, é claro. Então, é possível você reduzir o Estado? Mas isso, obviamente, está na mão deles, da redução, por exemplo, que seja de salários, da redução de mordomias, da redução do aparato estatal. Tá, você deu 2 exemplos que são essenciais. O Judiciário e o Congresso não vão ser extintos num país democrático. Sim. Onde é que o Estado está e que não precisaria de estar? Olha, eu vejo que a quantidade, sendo bem sincera, de deputados e senadores e a quantidade, por exemplo, das próprias emendas é altíssimo. Por exemplo, os salários são exorbitantes quando a gente olha, por exemplo, no âmbito do judiciário. Inclusive, agora o Lula deu uma declaração recente de que acha o salário de um juiz da Suprema Corte pouco, Sendo que, olha a desproporcionalidade que tem de uma pessoa que ganha um salário mínimo. Tem que sustentar uma casa, pagar conta de água, de luz. Nós pagamos muitos impostos e não tem um retorno. Porque, no mundo ideal, os políticos ganharem o que ganham aqui, por exemplo, no Brasil, mas com seus impostos
e a população recebendo essa contrapartida, não, tem uma saúde de qualidade, tem uma educação de qualidade, tem uma segurança de qualidade. Tudo bem, estava tudo ok. O problema é que a pessoa hoje paga, além dos impostos, por exemplo, né, não diretamente é para isso, mas os impostos que você paga, né, PIS, COFINS, você paga tudo isso para talvez ali ir ser direcionado para uma rodovia, uma estrada boa. Na verdade, isso não é revertido. Então, a pessoa, de fato, paga duas vezes, para o público e para a iniciativa privada. E é por isso que a gente fica indignado quando a gente olha, por exemplo, os super salários dos ministros, dos ministérios. Ganham 60 mil, estouram o teto com manobras e ganham super salários, enquanto a carga horária de trabalho deles é pífia. Não me venha falar que um trabalhador comum brasileiro trabalha menos do que a irmã da Marielle. Você é formado em Direito, mas não exerce a profissão e já disse que foi para a política porque você queria ser uma luz na escuridão. E completou nessa ocasião dizendo que a política é a escuridão. Explique. Olha, a política, infelizmente, durante muito tempo foi ocupada por aqueles que gostavam da política. E foi criado no brasileiro um preconceito de que a política é um local ruim, é um local que não deve se mexer, porque muitas pessoas vão passar a perna em você, é um local hostil, é um local que realmente você não consegue realizar as coisas boas, e foi implementando isso na nossa mente. E o que nós fizemos? Ok, deixa para quem gosta. E nós deixamos a política para quem gosta. Não é à toa que o Lula agora é o terceira vez presidente do Brasil, FHC, né, um esquerdista declarado. Nós tivemos aí a Dilma, né, que sofreu impeachment com pedaladas fiscais e não tem a mínima condição de elaborar uma frase. Nós literalmente colocamos um analfabeto na presidência do país. Isso é a prova cabal de que nós não queremos nos envolver com isso. O brasileiro, há pouco tempo atrás, ainda continua fazendo isso. Eleições municipais, no dia ele pega lá o santinho que está na rua, o que for mais bonitinho, o que mais atraiu ele vota. Então, isso que eu quis dizer, de que de fato eram trevas, porque basicamente tinha pouca luz no âmbito político. Como que um país do tamanho do Brasil, com a quantidade de dinheiro que nós temos arrecadado, a gente ocupa os piores índices de ranking de educação, na OCDE, internacional, do PISA. Nós ocupamos as cidades mais violentas do mundo. Nós temos aqui organizações criminosas que fazem relacionamento com narcotráfico internacional. Como que nós deixamos isso acontecer? Porque nós não envolvemos aonde realmente era decidido as questões políticas da nossa vida. E por que eu quis entrar? Porque eu percebi que nesses locais precisam de pessoas com virtudes, pessoas com coragem. E eu me vi uma pessoa com coragem. Então, dentro, por exemplo, da faculdade, quando eu me coloquei à disposição para me preparar para a política, e eu acredito que devia ter, tá, Bruno, um pré-requisito para você ser político no Brasil, porque para você pilotar um avião, você precisa fazer todo um curso. Para você pilotar uma moto também, para você dirigir um carro também. Agora, para dirigir um país, você não precisa de nada? Qual seria o pré-requisito que você sugere? Eu acredito que o curso de Direito, por exemplo, seria um bom pré-requisito. Porque eu, como fazedor de leis, eu preciso entender de leis. Eu preciso compreender o que é a Constituição. Eu preciso ter um estudo, nem que seja mínimo, basilar, sobre o que é o Estado Democrático de Direito, de fato. Por mais que hoje os livros de direito constitucional não estão valendo mais nada, até mesmo nossa própria Constituição Federal já não vale mais nada, mas pelo menos saber o que é certo você precisa ser. Agora, muitas vezes o nível que é formado aqui no Brasil é muito baixo. Eu voto no fulano porque o fulano fez isso aqui para minha comunidade. Poxa, mas no final das contas, para que serve um vereador, um deputado, um senador, um prefeito? Você vê que nesse momento de eleições municipais e durante os anos, as pessoas cobram os atores errados. As pessoas não sabem quem cobrar. Elas olham, por exemplo, na fila do SUS da cidade dela ou da unidade básica de saúde, ela não sabe quem cobrar. Ela vai e cobra talvez o deputado federal, sendo que ali deveria ser uma administração do prefeito. Minha rua não está asfaltada, culpa do deputado, voltei nele, nunca asfaltou a minha rua. Sendo que isso é do poder municipal. Ou seja, as pessoas não têm um conhecimento básico sobre a política. E as pessoas que têm conhecimento sobre a política se aproveitam disso. É muito bom ter um povo que não entende para que lado as coisas estão andando e por que estão andando, né? É como você jogar baralho, truco com quem não sabe para nem que lado o baralho roda. É um sonho. Quando você esteve aqui da última vez,
Eu perguntei a você o que queria a juventude e a sua resposta não foi muito otimista. Pergunto você, fazendo o link com a última pergunta que eu fiz. O jovem hoje, entre 12 e 16 anos, você inclusive já disse que os jovens que te procuram para tirar foto e tal, geralmente estão um pouco com medo de se declarar interessados e de direita e etc. A pergunta que eu faço é, o jovem nessa faixa etária está interessado de fato em ocupar esses espaços ou é só o oba-oba? Não, ele está interessado. E acredito que há 2 anos, quando eu vim aqui, para agora mudou. Recentemente, enquanto eu estava voltando mesmo de Londres, no aeroporto tinha uns 100 adolescentes, assim, entre 15, 14, 16 anos. E começou, Nicolas, vieram tirar foto. E do nada eu escuto assim, gente, presta atenção. Gente, presta atenção. E do nada deu um grito assim, absurdo. Gente, eu estou falando com vocês. Quando eu olhei, era o professor. Revoltado. Revoltado com... Porque os alunos estavam tirando foto comigo, né? Se fosse o Pablo Vittar, tudo bem, né? A liberdade do aluno em gostar de um artista. Se fosse MC Pipoquinha, nossa, não tem problema algum. Agora, como sou eu, obviamente o professor ficou indignado. Hoje os alunos e adolescentes já estão com mais coragem de dizer que sou de direita, no avião mesmo. Falou, Nicolas, estamos juntos. Eu gosto de você demais, cara. Dentro da minha escola, eles me chamam de Nicolas. E estamos juntos. Então, não é só um oba-oba, porque se fosse só oba-oba, esses adolescentes não estariam nessa. Porque todo adolescente quer participar de algo. Ele não quer ser o chato, sabe? Ele não quer ser fora do grupo, do coletivo. E hoje eu estou percebendo que antigamente o revolucionário era quem? Era o rapper que falava contra o sistema, né? Era o Emicida, que falava o Projota. Eu amo rap, então eu conheço todos esses caras. Praticamente todos eles eu acredito que me odeiam, mas eu sei mais sobre eles do que os próprios fãs posers que eles têm. Batalha de rima, por exemplo, os caras falam sobre o sistema. Aí hoje eu falo, quem que é o sistema? Vocês apoiaram o sistema, que é um cara mais sistema do que o Lula. Então, hoje, para você ser revolucionário, não é mais você ser um skatista, do rap, falar mal do governo, não. É você criar família. É você ser conservador, é você gostar do Bolsonaro. Tô falando nem ser bolsonarista. É você gostar do Bolsonaro. É você gostar do Nicolas. Não, eu gosto dele, pô. Eu falei desse oba-oba porque você se lembra disso. Lá em Minas houve o movimento Nicolas Lula. Gente que votou em você para deputado e Lula para presidente. Como é que você avalia? Mas aí não foi dos jovens. Eu não vejo a leitura que foi dos jovens que votou em mim e no Lula. Foi quem? Eu acredito que foram as pessoas provavelmente mais velhas, mais humildes e que concordam comigo com as pautas morais, mas concordam com o Lula sobre as pautas sociais. Então, por exemplo, o tipo de socialismo que é colocado no Nordeste é diferente do socialismo que é colocado em São Paulo, capital. Do tanto que o discurso da Nicole, as pessoas do Nordeste concordaram comigo. Quem quer ter um homem barbudo entrando dentro do banheiro da sua filha? Eles não vão discordar disso, eles são a favor da minha posição. Agora, quando, por exemplo, fala a respeito que seja de Bolsa Família, de programas sociais, etc e tal, em partes que eu discordo do modus operandi, daí, obviamente, as pessoas muitas vezes votam com o coração e não com a razão. Então é difícil eles largarem o Lula. Em Minas Gerais, por exemplo, lá em Araçuaí, eu acho, o Lula inaugurou uma ponte lá, bicho, uma pontinha, tomou uma cachaça. Os caras até hoje votam no Lula por conta disso. Então política é amor, política é paixão. As pessoas olham e falam, não, eu gosto dele. Pô, o Collor. O Collor, quantas mulheres não votaram no Collor porque achavam ele bonitão? Ele arregaçava as mangas, jogava uma aguinha pra fingir que tava suado e trabalhando e tal, e ganhava todo mundo no debate. Então, a política tem também o coração. Não pode ser só a razão, tem que ter o coração também. Mas um deve pesar mais do que o outro. E eu não acredito que o jovem, tendo a clareza das minhas ideias, votaria em mim e no Lula. Mas uma pessoa talvez mais velha, um pouco mais humilde, que ainda gosta do Lula por questões antigas, aí deu essa confusão aí. Esse choque, né? Exatamente. Qual que é o limite da sua fidelidade a Jair Bolsonaro? O limite é como qualquer outra pessoa. A partir do momento que ele ferir questões principiológicas minhas, eu serei contra. Então, se algum dia o Bolsonaro for pego numa lista de corrupção, de propina, eu declararei abertamente. Sou contra, ele errou e não tem mais meu apoio. Claramente.
Se sobre temas morais, por exemplo, a gente discorda. Eu, por exemplo, isso até mesmo junto com ele, assim, ele sabe, por eu ser cristão e tudo, ele fica meio assim, por exemplo, de falar palavrão, de falar algumas besteiras que ele fala. Ele segura bem a onda com a Michelle assim também. Então, ele sabe que eu tenho um posicionamento. E nessas questões, por exemplo, obviamente, né, que eu discordo num palavrão, que ele diga ali, uma forma dele de se expressar, né, o modus operandi que ele faz eu não concordo, mas para mim é como qualquer outra pessoa, de que feriu meus princípios, feriu os meus valores, ultrapassou essa linha, eu irei discordar. Agora, o ponto importante que a gente tem que levar em consideração é que todas as pessoas, sem exceção, elas erram, elas falham, e é muito diferente uma pessoa errar e ser um errante. Davi, ele cometeu adultério, mas ele não era adúltero, né? Então, ele errou, ele se arrependeu e continuou a vida dele se limpando, digamos assim, né? Buscando uma santidade. O Bolsonaro tem, obviamente, seus erros, tem os seus defeitos, assim como todo mundo tem. Mas contra ele não tem um que preste. E isso eu preciso levar em consideração. Eu não posso fazer como os vários outros que na eleição presidencial ficaram com não vou votar no Bolsonaro porque ele fala palavrão. Então toma um Lula. Toma um cara que está aumentando impostos, que está fazendo alianças com um ditador, né, que tem, envergonhado o nosso país internacionalmente, defendendo terroristas e não apoiando, por exemplo, Israel. Um homem que literalmente não está preocupado com seus princípios, com seus valores, nem muito menos com o seu bolso, com a economia do seu país. Então, peraí, eu preciso fazer uma escolha racional. Eu tenho aí Qual o sabor de picolé que você tem? Eu tenho de limão e de fezes. Não, o limão é muito ácido. Faça a escolha. Não fica igual as outras pessoas, né? Vários movimentos aí que fizeram, né? Inclusive campanha para voto nulo, né? Então, desses isentões das últimas eleições, quem que mais te irritou? Pô, eu não falo nem de irritação. Eu fico assim, poxa, pra quê? Tinha tudo pra poder ganhar opinião pública e ficar ao lado certo. Você não precisa ser um apoiador do Bolsonaro, mas entre Lula e Bolsonaro, você pedir pra fazer campanha... para fazer campanha pelo voto nulo. O MBL fez isso declaradamente, abertamente, e falaram sempre que ambos eram o mesmo lado, a mesma coisa. Peraí, agora nós estamos vendo o que o Lula está fazendo, está investigando. Eu, por exemplo, porque eu chamei o Lula de ladrão. O Alexandre de Moraes, que muitos, por exemplo, do MBL falavam, marcavam, né, o Alexandre de Moraes, vou chamar o Alexandre, e brincava com a tirania que acontecia contra as pessoas bolsonaristas de direita. Agora o ministro Alexandre está na cola deles, também investigando eles. Ou seja, foi um erro, acho que uma imaturidade, sabe, da parte do próprio movimento, de não reconhecer, poxa, realmente eu tenho que fazer uma escolha aqui. Não dá para eu ficar em cima do muro, porque nós vamos perder muito. Vale a pena? Valeu a pena? Essa é a única pergunta que eu faço. No movimento acontecido no Rio de Janeiro, você subiu no caminhão e disse que o Brasil não precisa de leis nem de emendas, mas de homens com testosterona. Na sua opinião, o brasileiro é mais medroso que a média? É menos corajoso que a média? Eu não diria medroso ou corajoso, mas o nível, o limite de acomodação do brasileiro é muito alto. Precisa de, ultrapassar um nível muito absurdo pra gente se impor. Então, aqui, por exemplo, com a Dilma, até o momento em que a economia estava, completamente destruída, aí as pessoas falaram, opa, não, vamos sair às ruas agora chega o limite. Então, nosso nível de acomodação é muito grande. E eu sinto que o Brasil precisa, de uma injeção de coragem, sabe? E isso eu vejo muitas pessoas mais experientes, mais velhas, que entendem o perigo de ter uma esquerda no poder, do perigo de não ter pessoas boas nos locais importantes. Talvez os mais jovens, por estarem preocupados, talvez, com coisas efêmeras, né? Com o namoradinho, com o final de semana, com a festinha. Ele não consegue entender que, peraí, se eu não pensar no meu futuro, talvez eu vou perder brevemente esse momento de alegria que eu tenho.
E o jovem precisa começar a entender que, poxa, para eu formar um bom país para mim, eu preciso, sabe, ser corajoso aqui, me posicionar dentro da universidade, dentro do meu trabalho, porque isso vai impactar a mim e a minha família. Poxa, qual jovem que não quer ter segurança ao sair de casa? Você, jovem, você quer ter aí, sair na rua e roubar o seu iPhone? Você quer sair para uma boate com a sua namorada e alguém te roubar e talvez cometer um crime sexual com a tua esposa, com a tua namorada? Mas pelo visto não é só o jovem, na sua opinião, que padece dessa acomodação. Há solução para isso? Ah. Qual é? Autoconhecimento, no sentido de saber quem nós somos. Se você sabe quem você é, você sabe qual caminho você vai andar, quem são as pessoas que têm que estar do seu lado, qual emprego você tem que ter, o que você deve fazer, o que você deve ler, o que você não deve ler, o que você deve consumir, o que você deve ouvir e não ouvir. O brasileiro hoje, ele é carente de boas identidades e referências. Quem eu sigo? Antigamente, o jovem que era Restart virou emo, depois virou eletrônica, parou no funk. Ele não tem identidade. Você precisa conhecer você mesmo, porque uma pessoa que não conhece a si mesma, ela não sabe, de fato, o que é bom para ela, qual alimento é melhor. Então, hoje nós temos pessoas que não se alimentam bem, que não cuidam do seu próprio corpo, que não alimentam a sua alma, elas não escutam, não veem nada que os ajude a traçar algo para o sentido da sua vida. Como que nós vamos ter um país que melhore? Você pode colocar lá a Margaret Thatcher, ressuscitar a Margaret Thatcher, Billy Graham e colocar eles hoje na presidência do nosso país, não adianta. Porque o problema está estrutural, está no ser humano, está no brasileiro. No sentido da sua alma, o que ele quer, sabe, para a sua vida, o que ele realmente... O que o brasileiro cultua? E o culto vem de cultivo e atenção. O que ele demanda o seu esforço? O que o brasileiro cultua? O brasileiro cultua... Nós somos um país com uma cultura que vem de culto, de violência, de hipersexualização. Só isso. Então, tem esperança? Tem. A partir do momento que o brasileiro começar a saber quem ele é, quem é a sua história, e parar de ser um reflexo do que alguém acha que ele é, aí a gente muda. Então o ponto aí é a cultura e não a política. Perfeito. O que a política pode em relação a isso? Essa é a questão. A cultura, ela sempre... Você tem aqui a cultura e ela deságua na política, mas não é o contrário. Não é o contrário. Não é o contrário. Então, antes de você formar qualquer tipo de esquerda, por exemplo, nos Estados Unidos, a escola de Frankfurt, com Herbert Marcuse, Theodor Adorno, já estavam formando teorias. E na Segunda Guerra Mundial saem de lá, vão para as universidades dos Estados Unidos e lá eles implementam o que eles escreveram. Eles não se candidataram a políticos. Eles não se candidataram para presidente da República para mudar de cima para baixo. Não. Você constrói uma casa a partir de onde? Como é que fala? Da estrutura, né? Do fundamento. Você não constrói a casa pelo telhado, você constrói a casa por baixo. Então, a cultura é isso. De onde, por exemplo, o Lula tirou as ideias que ele tira? Foi de algum lugar. Então, percebe que uma coisa sempre está ligada à outra? Então, vamos pegar esse flanco aí, de onde saem as ideias. Uhum. Pergunta que eu quero fazer e quero investigar, inclusive, isso, é de onde o brasileiro tira a cultura, tira essa cultura que você julga nefasta, essa cultura que precisa ser modificada de alguma forma. O Brasil é um déjà vu dos Estados Unidos. Tudo que acontece lá, acontece aqui. Então, basicamente, você tem, nos anos 60, nos Estados Unidos, uma revolução sexual. Anos depois, também você tem aqui também no Brasil. O sexo, drogas e rock and roll chega aqui também no Brasil. Você vê ali, na época, por exemplo, né, do regime militar, os artistas, né, que eram de esquerda, pomposos, cantando músicas, no sentido de opressão, no sentido de amor, no sentido de fraternidade, que é o mesmo discurso que o pessoal do Woodstock tinha ali nos anos 60. Então aqui no Brasil acontece a mesma coisa. Aí depois disso, você tem, por exemplo, a questão musical, né, que influencia muito as pessoas. As pessoas esquecem que todo cantor é um pastor. Porque Deus não chamou pessoas para serem pastores evangélicos. Chamou cada um para ser pastor. O artista, ele é um pastor. Ele é uma pessoa e tem ovelhas.
A diferença é que para onde está liderando as ovelhas. Agora, você percebe, por exemplo, que a música no nosso país é extremamente eficaz na influência das pessoas. E de onde isso parte? Também parte de todas as ideias da esquerda americana. Então, você tem agora o Capitólio sendo invadido. E aí, depois de anos, ou um ano, não sei, né? Aqui o Congresso brasileiro é invadido. Você tem o Trump ganhando as eleições. Você tem o Bolsonaro ganhando as eleições. Agora o Trump perde, o Bolsonaro perde. Entra um esquerdista. Ó, que coincidência. É uma vida de coincidências. E agora você tem toda a cultura woke nos Estados Unidos, né? Que é uma cultura, a cultura do atleta trans, a cultura, né, de você ter ali as paradas LGBTs com a maior quantidade de bizarrices que existe, você ter ali transição de gênero pago pelo Estado, sem o consentimento dos pais, você fazer ali, né, bloqueadores hormonais, você ter toda uma propaganda e um mês inteiro de orgulho LGBT, as marcas aderem a isso. Aí o brasileiro faz, obviamente que as companhias aqui são totalmente também ligadas às americanas. Vamos fazer a mesma coisa. Então, Adidas, Nike, todo mundo fazendo a mesma coisa. E aqui as universidades basicamente simplesmente pegam toda a estrutura intelectual, tanto a Europa quanto os Estados Unidos, e aplicam aqui. Então, nos anos 90, você tinha a tradução inteira das obras de Antônio Gramsci. Mas se você não tinha de Aristóteles para o português... Até hoje não tem. Exato. E já de Antônio Gramsci tem. Eu saio da boca Antônio Gramsci, um dia que eu fui ouvir, da boca do Jean Willis. Logo após ele sair do Big Brother, ou seja, o Jean Willis, pós Big Brother, naquela época, falando de Antônio Gramsci. Ou seja, existe uma base intelectual para formar essas pessoas aqui no Brasil. E o Brasil, de fato, é o pátio, infelizmente, do mundo nesse sentido. Nesse sentido, quem tem mais influência sobre o brasileiro hoje, os artistas ou os jornalistas? E para você que está assistindo pelo YouTube, nossa entrevista termina aqui, mas ela vai continuar lá na plataforma de assinantes da Brasil Paralelo. Se você quiser assistir a parte final da entrevista com o Nicolas Ferreira, recomendo que você assine o streaming da Brasil Paralelo. O link para se tornar membro da BP com uma condição especial do programa Contraponto está no QR Code ou na descrição desse vídeo. Aguardo você lá na plataforma de membros da Brasil Paralelo. O jornalismo tem um poder um pouco maior pelo fato de ser algo que eles passam uma veracidade e é algo rotineiro, né? Eu sou, digamos, o conservador mais radical. Assim, de que eu sou um cara corajoso. Se eu colocar na minha cabeça que eu vou fazer, eu faço. Mas eu penso 1000 vezes antes de fazer. Eu fiz uma piada da Thaís Carla, por exemplo, quando ela se colocou, eu acho, pra Globeleza e tal. Eu fiz uma piada do tipo, tirou a beleza e só ficou o Globo, uma coisa assim. E, cara, é uma piada, poxa. Só que hoje, não é o que você fala, é quem fala, né? O Janones é uma pessoa que não é benquista pelo Congresso inteiro. Se tem 2 pessoas que gostam dele ali, é com certeza porque tá ganhando alguma coisa. O Lula, ele é tigrão, né, contra velhinhas, contra mim, que chamou ele de ladrão, mas é uma tchutchuca com relação a terroristas do Hamas.